Muito bem. Nosso tema da mensagem hoje é a alegria de confiar somente em Cristo. E eu vou começar contando algo para vocês, para imaginarem. Imagine que você foi convidado VIP, para sentar no camarote e assistir gratuitamente um espetáculo de um malabarista famoso do inigualável Cirque du Soleil. Famoso, melhor circo do mundo. O malabarista iria caminhar por uma corda bem alta, de mais ou menos 20 metros de altura, uma corda fina. E ele ia andar por aquela corda de bicicleta, de ponta cabeça e com uma roda só e bem minúscula a roda. Só que na hora do espetáculo, imagine que você está ali ansioso para ver aquele malabarista que é o seu sonho de ver aquilo. Haviam 4 ajudantes, 2 de cada lado, com uma escada enorme, com as mãos prontas, homens fortes, para tentar segurar se acontecesse alguma coisa. Se isso realmente acontecesse, se você deparasse com essa situação, eu imagino que você, como eu, ficaríamos decepcionados. Tanto eu quanto você. A maior companhia circense do mundo te decepcionou. Você esperava algo excepcional e viu um show meia boca. Guarde com você essa história e mais à frente nós vamos voltar nela. Ok? Vamos orar. Pai querido, nós vamos ler a Tua palavra e trazer a mensagem nesta noite, ó Deus. Eu quero clamar ao Senhor que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações. Não permita, Senhor, que nada atrapalhe o entendimento da Tua palavra. Não permita, Senhor, que nada atrapalhe o agir do Espírito no nosso meio. É o meu pedido, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesses últimos domingos, meus irmãos, as nossas mensagens estão sendo baseadas na carta de Paulo aos Filipenses. No primeiro capítulo, Paulo tratou e trata, da supremacia de Cristo. No versículo 21, que é o texto que eu chamo a atenção, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No segundo capítulo, Paulo trata da primazia do outro, quando afirma no versículo 3 do capítulo 2, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Considerar o outro em primeiro lugar. E agora, no capítulo 3, nós vamos ver que Paulo vai defender a verdade de Deus, ou defender o Evangelho de Cristo. Então, vocês podem abrir lá suas Bíblias já e verificar que a primeira palavra lá do capítulo 3 vem assim, finalmente. Não é isso? Estão abertos? Finalmente. Paulo começa com essa palavra, mas não significa que ele vai terminar a carta, porque a carta continua. Tem outros capítulos à frente. Mas é um dispositivo de transição, meus amados, para iniciar um novo assunto, que é defesa do Evangelho, defesa da verdade de Deus. Vamos perceber na leitura aí que Paulo não mede as palavras. Ele faz duras críticas, ele pega pesado. Ele fala palavras duras para aqueles homens que estão pervertendo a igreja, que estão trazendo coisas distorcidas do Evangelho,
que estão adicionando ao Evangelho outra coisa que deixa o Evangelho puro e simples manchado. Então vamos ler lá, por favor, Filipenses 3, de 1 a 3, tá bom? Acompanhem, por favor, eu estou na versão NVI. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Na carne. Amados, Paulo está fazendo questão de relembrar, então, a tônica dessa carta, que se trata da alegria. Mas ele faz uma adição aí. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esse regozijo ou alegria é no Senhor Jesus Cristo. Não é uma alegria qualquer. E não nas circunstâncias. Por isso que ele se alegra mesmo estando na prisão. A palavra alegria, voltem nos outros capítulos, por favor, ali ó, 1:14, olha só. É 1:4, perdão, é 1:4, eu que li errado ali. 1:4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. 18, 1:18. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para que seu progresso e alegria na fé. 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. 2:17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Versículo 18, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Versículo 28 e 29, por isso logo o enviarei para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse. Agora, então, no capítulo 3, a gente vê que a alegria deve ser no Senhor Jesus Cristo. Lembrando que há 2 domingos atrás, nós lemos lá no versículo, podem até ler lá no versículo 27, que eu acabei de citar aqui, olha. De fato ficou doente, falando de Epafrodito, e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava triste, para que eu não fique triste, mais triste ainda. Essa condição de tristeza de Paulo, e agora ele vem no capítulo 3 e ele fala de novo de alegria. Alegre-se no Senhor. Ele estava regozijando no Senhor, apesar da tristeza, do sofrimento, da solidão, das correntes da prisão. O Senhor Jesus foi glorificado, exaltado como nosso Senhor e Salvador, nosso modelo. E como ele foi exaltado, então ele deve ser a alegria do cristão. Jesus Cristo está nessa condição. Ele então deve ser a alegria do cristão. A nossa alegria não deve ser de forma alguma dependência da, hoje está bem, hoje não está bem, então hoje eu estou alegre, eu não estou alegre. Não depende de circunstâncias. A alegria do cristão tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Na sequência
no versículo 1 da parte B, Paulo demonstra uma preocupação que os filipenses não caíssem na armadilha preparada para aqueles que estão dentro da igreja. Que não apoiassem uma heresia que eles estavam implantando lá. Veja bem, a sequência. Finalmente, irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo-lhe de novo as mesmas coisas, que não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo dentro da igreja. Dessa infiltração de homens, falando coisas que não diz respeito ao Evangelho. E ele então fica nessa condição de falar para mim, não é cansativo escrever de novo para vocês. Não é cansativo. Por quê? Porque Paulo está preocupado com o Evangelho. Paulo está preocupado com o Evangelho. Meus amados, as mesmas coisas que Paulo está falando aqui são sobre as verdades do cristianismo que tanto ele tem defendido. Batido, repetido e repetido em outras cartas. Em resumo, meus queridos, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e não há necessidade de mais nada. Por isso que ele diz, olha, para mim não é cansativo, eu vou bater nessa tecla, eu vou escrever de novo e vou continuar escrevendo a respeito disso. Agora vejam por quê. Versículo 2. Paulo faz 3 advertências aqui para os irmãos filipenses. Contra exatamente essas pessoas que se diziam irmãos, mas na verdade estavam ali infiltrados na igreja. Eles não entendiam bolhufas do Evangelho. Pessoas que abraçavam a fé judaica, chamados judaizantes, eram esses homens que eles abraçavam a fé judaica e abraçavam também o cristianismo e faziam uma salada. E vocês vão perceber a respeito da circuncisão. Olha, vocês precisam de Cristo, mas vocês também precisam circuncidar os homens, os meninos que estão nascendo. Eles queriam transformar o cristianismo em uma seita judaica, essa é a verdade. Eles se apegavam em um ponto que para eles era importante e que junto com Jesus, então, poderiam obter a salvação. Heresia. E Paulo lá sobre as correntes, preocupado com isso, porque a igreja não podia sofrer esse ataque sem a atitude dele, sem uma ação dele. Então a primeira advertência que vocês veem é, olha lá, cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Meus irmãos, no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, na verdade, cães eram animais odiados. Os animais andavam nas ruas, na matilha, e eles estavam em busca de alimento, e esses animais não eram como esses animaizinhos hoje. Os nossos animais hoje estão fofinhos, né, lindinhos, na casa, ali enfeitadinhos e tal, pomponzinho, e tem pet para tudo quanto é lado. Não era assim. Esses animais, os cachorros, não tinham cachorros como nós temos hoje. Os cachorros andavam em matilha, caçando alimento nas ruas, e eram bravos, e eles eram ferozes. Então, Paulo usa essa palavra exatamente para dizer, vocês são os cães, são animais, são como animais que ficam ladrando, que ficam latindo, que ficam mordendo os calcanhares daqueles que estão na igreja para introduzir coisas que não são verdades. E em alguns casos, Paulo falou, vocês viram o que aconteceu com Cristo. Eu não assisti, vocês assistiram e vocês pregam diferente. Só para vocês terem ideia do que eram esses cães, a gente pode pensar nos chacais hoje. Os chacais que a gente vê na televisão, eles se ajuntam na matilha deles lá e vão e roubam, conseguem roubar a comida dos leões.
Eles se organizam de uma forma que um vai lá e morde o leão dá uma distração, o outro vai lá e rouba a caça. Paulo está dizendo assim, vocês são cães. Vocês estão roubando aquilo que foi implantado corretamente. Vocês estão roubando a verdade do Evangelho. Vocês estão manchando o sacrifício de Jesus na cruz. Tanto que o termo cães passou a ser usado como referência a todos que tinham uma mente impura no que diz respeito à questão moral. Cães. Hoje quase não se usam isso, porque mudou o cão, né? Paulo estava defendendo então o evangelho que aqueles judaizantes de cães estavam pervertendo a igreja. Eles estavam infiltrando, meus irmãos. Era interessante que eles faziam, eles debatiam entre eles, e eles conversavam entre, olha, você fala com aquela turma, aí você fala, é assim que eles fazem. É assim que fazem porque não mudou nada. Nós temos cães hoje fazendo as mesmas coisas. Nós temos pessoas pregando um evangelho que não é de Cristo. Tem o nome de Cristo, é bonito, você chora, você lê a palavra, você tem emoção, mas tem mais alguma coisa além de Cristo. Este evangelho é podre. Este evangelho não é da salvação. Vocês estão pregando essa heresia. Vocês são os verdadeiros cães. Uma simples palavra. Porque ele estava falando assim, cuidado com esses cães. Eu caminho às vezes no meu bairro ali e em 2 semanas atrás eu já me livrei de 3 cães. 3 vezes acho que o mesmo cão. Gente, é interessante, se eu não estou com um porrete na mão, ele vem... olha só, onde morava o pastor Carlos, alguns já sabem ali. Aquela casa tem um cachorro, ele é preto, mas o pescoço é branco, a cara branca. Mas quando ele me enxerga, ou qualquer pessoa que ele enxerga, ele faz o seguinte, ele vai lá no mato, por trás, para vir atrás da gente. É assim que ele faz. Os cães não mudaram. É que os homens abraçaram os cães e adestraram os cães. Mas no destre para ver. São assim, eles vêm por trás, eles vêm sorrateiro, e eles vêm e faz um convite para você, e faz uma coisinha, olha, lá não, pai, não, chega, olha, tem coisa nova por aí. Tem coisa nova. E essas coisas novas, meus irmãos, se a gente for falar que todas as coisas novas, além dos dentes de ouro que implantaram por aí, tem outras coisas acontecendo e vão acontecer. Nós não podemos correr atrás disso, porque esses cães estão querendo subverter, eles estão querendo fazer sua cabeça para te tirar do evangelho puro, que é Jesus Cristo. A segunda advertência, ele fala, cuidado com os falsos obreiros. Na minha versão aqui é cuidado com esses que praticam o mal, mas alguns de vocês têm aí falsos obreiros, maus obreiros. Uma vez que esse termo obreiros era usado ocasionalmente, meus queridos, para identificar aqueles que propagavam uma religião qualquer, então Paulo chega e fala assim, é provável que esses falsos obreiros estão fazendo a mesma coisa, mas está relacionado também com os mesmos judaizantes, com o mesmo grupo de pessoa. Essas 3 advertências são para os mesmos homens, para o mesmo grupo de homens que estão subvertendo a igreja. Eles eram emissários de doutrinas falsas para perverter o sentido puro do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Eles usavam formas sutis para persuadir. Por isso que chama de cães, falsos obreiros. Dá para entender a situação de Paulo na sua luta interior, quando ele está amarrado, acorrentado ali. Porque ele fala assim, enquanto eu estou aqui, meus irmãos, pensam bem, Paulo, que lutou pelo Evangelho de Jesus, que pregou o Evangelho de Jesus, agora esse homem está amarrado,
juntamente com o carcereiro, e ele está sabendo que essas coisas estão acontecendo na igreja, e ele tinha uma ideia de que a igreja podia crescer, que a igreja podia se expandir, mas ele está ali, o que ele ia fazer? Então ele ia escrever. Ele ia escrever: foge desses homens, foge desses cães, foge desses falsos obreiros. E essa terceira, então, advertência é: cuidado com a falsa circuncisão. Aí está a questão. Circuncisão, meus queridos, é uma pequena incisão em volta da genitália masculina para aparar uma pele chamada prepúcio. Os judeus passaram a fazer de forma no 8º dia. Tá? Ainda o judaísmo, ainda alguns judeus até hoje ainda fazem isso. Mas onde foi instituído a circuncisão? Abraão. Abram lá, por favor, em Gênesis 17. Gênesis 17. Abram e vejam. Tanto que Abraão, depois na sequência, nós não vamos ler isso, mas é bom informar, que Abraão foi circuncidado com 99 anos. Gênesis 17, de 9 a 11. Tá, ó. Ok? Estou escutando ainda alguém abrindo a Bíblia aí. De sua sorte, ou de sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Versículo 11. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. É um sinal, é uma aliança que foi feito lá atrás. Mas depois de Cristo, isso não teria mais sentido. E nós vamos ler isso e vamos ver isso. Então ele está empregando aqui essa palavra circuncisão, meus irmãos. Paulo expõe então de um modo sarcástico e especificamente para aqueles homens, aqueles que desejavam estabelecer essas práticas religiosas judaicas. Só que a palavra nesse texto, ela tem maior peso do que a palavra que está escrito lá na original, lá em Gênesis, e em outras que aparecem no Antigo Testamento. Só que esta palavra, ela tem um sentido maior ainda, mais forte ainda. Depois de cães, de falsos obreiros, ele fala sobre circuncisão, falsa circuncisão. Está dizendo assim, olha, é mutilação, é cortar, mutilar. É isso que ele quer dizer. Então, ao fazer isso, o apóstolo está sugerindo que essas pessoas sequer entendiam da verdade sobre a prática da circuncisão. Vocês não sabem, vocês ouviram falar da circuncisão, mas vocês não estão entendendo. Não há necessidade mais. Abram agora em Gálatas 5, para a gente compreender um pouco melhor a respeito disso, e é importante que compreendamos. Gálatas 5, 2 a 6. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Não precisa explicar, né, meus irmãos? De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Se quer circuncidar, vai cumprir a lei tintim por tintim. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça. Versículo 4 de novo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança.
A nossa salvação veio através de Cristo, pura e simplesmente. Nós cantamos hoje aqui. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro. Tu és o Cordeiro, não há outro Cordeiro. Ele é o único, é o Cordeiro. Tu és o Cordeiro. Não precisa de mais nada, só Jesus. Vivam Jesus dia a dia. Pronto. E aguarde a volta de Jesus. Pronto. O Evangelho é muito simples. Mas os cães estão soltos por aí. Os falsos obreiros estão soltos por aí. Homens que querem introduzir coisas como a circuncisão estão soltos por aí. Para perverter, para manchar o nome de Jesus Cristo. De obras, não precisa. Colocar obras junto com Jesus, não precisa. De riquezas, dinheiro, não precisa. Dispensa-se qualquer outra coisa, pois Jesus é o único Cordeiro e Ele foi o suficiente em si mesmo para morrer por nós na cruz. Haviam 2 ladrões, um do lado do outro, mas não tem significado nenhum para a salvação nossa, aqueles 2. A não ser para incentivar que há tempo até o final da sua morte. Para instruir. A salvação e a condenação de um e a salvação do outro traz para nós uma riqueza, mas nenhum dos 2 contribuiu para a salvação. Só Jesus. Só Jesus Cristo. Então agora, nesse versículo 3, meus amados, Paulo faz um contraste. Antes ele identificou os falsos adoradores, certo? Ele identificou lá, dando os adjetivos, aqueles 3 adjetivos para os falsos mestres e para os judaizantes. E agora, no versículo 3, ele identifica o povo de Deus em 3 aspectos. Agora ele fala com o povo de Deus. Mas antes dele falar, Paulo define a verdadeira circuncisão. Ele diz o seguinte, no versículo 3, voltando lá, eu saí da página, né? Filipenses 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós somos a circuncisão. Então ele está definindo que nós é que somos a circuncisão, como uma questão do coração e não da carne. Por isso ele afirma que os cristãos do puro evangelho eram a circuncisão. Vocês que creem no puro evangelho, vocês são a circuncisão. Você que crê em Jesus Cristo, você é a circuncisão. Sim, meus amados, eles, aqueles homens que criam devidamente, e você que crê devidamente no único Jesus, somos a circuncisão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está no nosso coração. E Ele é o selo de garantia de que nós voltaremos ao Pai. Fomos circuncidados no coração, pelo Espírito, e temos o Espírito em nós. E por que somos selados pelo Espírito Santo? Para que todos saibam, para que potestades e tudo mais saibam que somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que fomos selados. E o Espírito Santo em nós, ele age de certa maneira, para que a gente então entenda. E quando nós estamos fracos, o Espírito Santo está triste em nós. Estamos em pecado, estamos longe de Deus, estamos sujeitos a esses cães. Estamos sujeitos a ciladas que encontram não só por aí, mas também nas internets da vida. Quantas pregações você pode ouvir? Quantas pregações você tem agora para ouvir? Cuidado com isso, meus queridos. Se você não tem a sabedoria para discernir o que é certo ou errado, você vai ser pego pelo calcanhar.
Eu já participei de muitas igrejas, porque eu viajei muito e morei em muitos lugares. Gente, é interessante, é interessante. E eu já participei de situações, meus irmãos, eu era ainda novo na fé, e Deus me colocou diante de mim uma situação em que o pastor pregava, e ele pregava muito bem. E ele chorava quando ele falava do pecado, e ele chorava quando falava do pecado. Passava domingo, voltava domingo, e ele chorava no púlpito quando ele falava de pecado, então ele chorava muito mais. Eu falei, alguma coisa está errada. Este homem estava em pecado vil. Não vou falar aqui o quê. Se você quiser saber, depois eu falo para você pessoalmente. Vil. E a coisa vem e cai no meu colo, que Deus me dá. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Distante de Atibaia, eu ligo para Atibaia e falo assim, por favor, meus irmãos, me ajudem. Eu estou com um problema muito sério aqui. Gente, o homem em pecado vil, vivia naquele pecado. Enquanto os jovens estavam reunidos e ele estava de namoro com uma menina. Interessante. E aí eu falo, como é que eu vou fazer? O que eu faço? Por que esse homem chora tanto? E a gente começa a orar, eu e Eliette, e aí vem e cai no nosso colo. Cai no nosso colo a situação. O que a gente faz? Procurei ele uma vez, procurei 2 vezes, procurei 3 vezes, negando. E aí eu falo, cara, eu tenho prova. Me entregaram prova. Eu estou contando isso para vocês, meus queridos, sabe por quê? Porque cuidado com aquele que vem pregar a palavra de Deus. Vocês não sabem o quanto eu tremo para chegar aqui onde eu estou. Vocês não sabem o quanto eu oro durante a semana pensando em cada cabeça aqui. O quanto é responsabilidade para nós que pregamos o Evangelho. Meus irmãos, é muita responsabilidade porque a palavra de Deus condena aqueles que pregam heresia. E aquele homem foi mudado de lugar, foi para uma outra cidade e está no ministério até hoje, sem tratar do pecado. É triste isso. Romanos 2:29. Leiam lá, por favor. Romanos 2:29. Só a parte A. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração. Circuncisão operada no coração. Paulo já havia definido isso em Romanos. Esses irmãos sabiam disso, porque Paulo havia ensinado isso. E Paulo, então, na sequência, ele revela os 3 aspectos dessa prática. Falando a respeito agora dos irmãos que vivem o Evangelho. Para os adoradores, por favor, servir a Deus no Espírito. Porque na sequência ele vai falar aqui, ó. Pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito. Nós adoramos pelo Espírito. Então sirva o Senhor em Espírito. Somos adoradores e adoramos em Espírito. Por termos o Espírito Santo em nós, a nossa adoração é aceita por Deus. Não é porque você faz uma oração bonita, não é porque você tem uma vida... Não, é porque o Espírito de Deus está em você. Deus espera que seus adoradores o adorem em verdade, em espírito e em verdade. Não é numa forma, num rito, numa circuncisão. Então é assim que nós devemos fazer, adorar em espírito. Você já parou para pensar que Deus só recebe de nós a adoração quando então nós fazemos em espírito? Já parou? Então muitas vezes quando nós adoramos e parece que Deus não está ouvindo, consulte o seu coração. Consulte o seu coração. Agora aquele que não tem Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, ele é do maligno. E quem é do maligno, Deus não ouve. Deus não ouve.
Há necessidade do novo nascimento. Meus irmãos, adore o Senhor em espírito. Multiplique as suas adorações. Mas não só em palavras, por favor, mas em vida, em prática, em relacionamentos, sendo exemplo na sua casa, exemplo no seu trabalho, exemplo na igreja, exemplo na rua, vivendo a vida cristã. Vivendo a vida cristã. Isso também é adoração ao Senhor. Confessando os seus pecados. Analisando sempre o seu coração como está. Trate os pecados. Confesse a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Renove o seu coração. Mas Elias, todo dia tem que fazer isso? Toda hora, todo instante. A todo instante que se peca. Não façam, atacado. Não. Especifique o tratamento que você tem que fazer a respeito de tratar das coisas que mancham o nome de Deus, que chateia, que magoa o Senhor. Gloriar-se em Jesus Cristo, porque na sequência ele vai dizer lá, ainda voltando no versículo 3. Versículo 3. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Então, gloriar-se em Jesus Cristo. No que os falsos mestres estavam se gloriando? Nos ritos, na falsa circuncisão, ou na circuncisão, né, na verdade. É assim que eles estavam gloriando, se gloriando. Nós temos que gloriar em Cristo. Não precisem abrir lá, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 10, 17, diz assim: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não em ritos, não em coisas, não em atos físico exterior. Chega de bater palma para você mesmo. Chega de bater palma para você mesmo. Chega de trazer a glória para você mesmo. Dê a glória para o Senhor. Nós devíamos mudar o parabéns para você, meus queridos. O parabéns não é para você, o parabéns é para o Senhor que te mantém vivo. Me desculpe, eu sei, todo mundo gosta, mas eu vou falar para você, talvez eu lance esse projeto, vamos parar com esse parabéns para você. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem onde pôr a cara, né? Fica até envergonhado, né? Eu não fico. Gente, mas o parabéns é para o Senhor. Ah, mas eu gosto do parabéns. Tá bom, canta o parabéns, mas ore agradecendo a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por mais um ano. Obrigado, obrigado por renovar as misericórdias na minha vida, apesar de mim. E por último, meus queridos, que já está aí para você, não confiar em nenhuma honra ou realização humana como meio de chegar a Deus. Porque final do versículo 3, ele vai dizer lá, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa. A circuncisão verdadeira é do coração, do espírito. Cuidado com a falsa circuncisão. Gente, isso aí era específico para os judeus. Mas nós temos outras coisas que adicionam a Cristo. Muitas outras coisas. Você precisa obras, você precisa fazer uma promessa. Que tristeza que ver aquelas pessoas caminhando e arrastando. Não conseguem andar, mas tem que ajoelhar e tem que subir uma escada, caminhar quilômetros para essa direção aqui, passa por aqui, a gente vê gente em mês de outubro fazendo isso. Gente, que tristeza. É Jesus mais alguma coisa. Gente que passa com a cruz, carregando a cruz. Ótimo, que beleza, é a cruz mesmo. Mas é mais alguma coisa? Negativo. Negativo. A palavra carne aqui, meus queridos, quer dizer tudo menos Jesus. É isso, essa palavra carne. É tudo que você adiciona que não seja Jesus. É a palavra carne. Cuidado com a falsa circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Não temos confiança alguma na carne.
Cuidado então, meus irmãos, para não cair nas pegadinhas que existem por aí, tá? Às vezes você está vendo um site lá e aí alguém fala assim, tem lá ouça essa mensagem. Cuidado, a mensagem às vezes é até boa, mas dentro dela tem um cão. Dentro dela tem um falso obreiro. Dentro dela tem um judaizante. Cuidado. Não repasse. Sabe aqueles fake news que o pessoal está trabalhando para ninguém encaminhar fake news? Não encaminhe uma mensagem que você não entendeu parte dela. Por favor, meus queridos, quer ajudar o irmão? Convide para trazer na igreja. E se não entendeu alguma coisa, peça explicação que nós vamos dar explicação. Nós nos esforçamos, meus queridos, para pregar o Evangelho. E esta igreja tem um compromisso sério de pregar o Evangelho puro e simples. Nós somos falhos. O Evangelho não é falho. Nós somos falhos. Podemos até às vezes esbarrar em algumas coisas, mas precisamos ser chamados a atenção em relação a isso. E eu estou em inteira disposição, meus queridos, para vocês me chamarem a atenção naquilo que ferir o nome do Senhor. Eu não quero fazer isso jamais. E certamente os demais pastores não querem fazer isso. Para concluir, meus queridos, eu queria, projete por favor, a falsa pregação nos tira a verdadeira alegria. Paulo estava naquele momento triste falando. Ele pediu para que se alegre no Senhor, mas ele estava triste. A falsa pregação nos tira a verdadeira alegria. Mudança do exterior ou da carne não garante expressão de fé e amor a Deus. Só o coração transformado pode mostrar essas coisas. E eu quero dar nome à pessoa que construiu essa frase para mim, Pastor Poquivic, grande homem de Deus, grande amigo, grande pregador. A falsa pregação nos tira a verdadeira alegria. Mudança do exterior ou da carne não garante expressão de fé e amor a Deus. Só o coração transformado pode mostrar essas coisas. A pregação do Evangelho que adiciona algo a Cristo para que o homem seja salvo é pregação de condenação e não de salvação. Cuidado com os falsos crentes. Cuidado com os falsos obreiros. Cuidado com aqueles que querem introduzir coisas que é para juntar a Jesus Cristo. Só Jesus. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Não é tu és um dos cordeiros. Tu és o Cordeiro. Que Deus nos ajude. Amém? Me permita orar antes, por favor. Pode vir, vem cá. Vamos. Bendito, amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por aquele que trouxe, ó Deus, a ideia de lidarmos com esta carta aos Filipenses. Ela é preciosa, ó Deus, e tem recados importantes para nós. Tem recados de vida. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estar atentos a essas questões que estão sendo expostas mensagem após mensagem. Não é diferente de hoje, ó Deus. Por favor, nos ajude. Dá-nos, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, a atuação do Espírito Santo do Senhor, para que tenhamos, ó Deus, o discernimento e a compreensão pura e certa de que o Evangelho, puro e simples, é apenas a pessoa de Cristo e nada mais. Ajuda-nos, ó Deus, nisso, e eu peço isso em nome deste Cristo, deste Cordeiro. Amém.